Olá, minha querida mulher. Sim, exatamente como você está ouvindo. Olá. E não é um erro que este vídeo tenha este título tão direto, tão cru, tão sem filtros, porque hoje vamos falar de algo que as mulheres felizes, plenas, que irradiam confiança e magnetismo conhecem muito bem, mas sobre o qual quase ninguém fala em público. Vamos falar da sua relação com você mesma, do seu corpo, do seu prazer e de como tudo isso se conecta diretamente com sua autoestima, seu poder pessoal e sua capacidade de estabelecer relações saudáveis e satisfatórias. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Antes que você pense em fechar este vídeo por se sentir desconfortável ou porque acredita que já sabe tudo, deixa eu te dizer uma coisa. Se você ficar comigo até o final, vou revelar o segredo psicológico que separa as mulheres que vivem resignadas daquelas que descobriram como recuperar sua energia vital, sua segurança e sua capacidade de se sentirem plenas, sem depender de ninguém mais. Então se acomode, feche a porta se precisar e se prepare, porque isso vai ser intenso, honesto e transformador. Eu sei que você está aqui porque algo dentro de você está buscando respostas. Talvez você carregue há anos a sensação de que perdeu algo no caminho. Talvez tenha percebido que sua vida sexual não é o que esperava, ou pior, que ela praticamente não existe. Talvez tenha normalizado viver desconectada do próprio corpo, porque assim é mais fácil, porque assim você não precisa encarar o desconforto de admitir que não está satisfeita. E deixa eu ser clara desde o início, não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te sacudir um pouco e te mostrar que existe outra forma de viver. Uma forma em que você ocupa o centro da sua própria vida, não como um ato de egoísmo, mas como um ato básico de saúde mental e emocional. Ao longo de décadas acompanhando mulheres em minha clínica, aprendi a reconhecer um padrão que se repete independentemente da idade, da cultura ou da história de cada uma. São mulheres que criaram filhos, sustentaram lares, aguentaram relações medíocres ou diretamente tóxicas e que um dia se olham no espelho e se perguntam: e eu? Onde fui parar em toda essa história? Essa pergunta, minha querida, é o início de algo poderoso, é o início da sua reconexão com você mesma. Agora vamos falar com clareza. A masturbação feminina é um tabu, ponto. Mesmo vivendo no século XXI, mesmo tendo acesso a toda a informação do mundo, a um clique de distância, ainda carregamos crenças obsoletas, mitos religiosos, vergonhas culturais e uma educação sexual que, para a maioria de nós, foi inexistente ou desastrosa. A maioria de vocês ensinaram que o sexo era algo sujo, algo que deveria ser guardado para o casamento, algo que mulheres decentes não desfrutavam abertamente. E se por acaso ensinaram algo sobre o seu corpo, foi em termos reprodutivos, não em termos de prazer. Como se o seu corpo fosse uma máquina projetada exclusivamente para gerar bebês, e não um território completo de sensações, emoções e experiências que pertencem só a você. O que acontece com isso? Você cresceu desconectada do seu próprio corpo. Nunca te deram permissão para se explorar, para se conhecer, para descobrir o que gosta e o que não gosta. E o mais grave, você internalizou a ideia de que o seu prazer não importa, que é aceitável viver sem ele, que é algo secundário ou até desnecessário. E isso, minha querida, é um problema enorme. Quando uma mulher está desconectada do seu próprio prazer, ela está desconectada do seu poder. Está vivendo uma vida pela metade, esperando que alguém mais lhe dê o que ela mesma não se atreve a se dar. E aqui vem a maior ironia de todas.
Vivemos em uma cultura que hipersexualiza as mulheres constantemente. A sua imagem está em todo lugar, vendendo produtos. Seu corpo é usado para vender desde carros até cervejas, mas o seu prazer real, a sua satisfação genuína, isso não interessa a ninguém. É como se você estivesse num buffet gigante onde mostram toda a comida, mas nunca te deixam comer. Absurdo, não é? Pois é assim que muitas mulheres vivem sua sexualidade, expostas a imagens e mensagens sexuais o tempo todo, mas completamente alheias ao próprio deleite. Agora, antes de continuarmos, quero que você se faça uma pergunta honesta. Não me responda, responda a si mesma. Quando foi a última vez que você se deu prazer sem culpa, sem pressa, sem sentir que estava fazendo algo errado? Se a resposta for nunca, ou se você nem se lembra, então este vídeo é exatamente o que você precisa. E se a resposta for que você faz, mas se sente culpada depois, ou que faz de forma mecânica e rápida como quem cumpre uma obrigação, então você também precisa estar aqui. Porque o que vamos explorar hoje não é apenas o ato físico da masturbação. Vamos explorar tudo o que existe por trás, as crenças, os medos, as feridas, os condicionamentos e, sobretudo, as oportunidades de cura e empoderamento que se abrem quando você decide recuperar a relação com o seu próprio corpo. Pausa para anúncio. Deixa eu te contar algo que vejo constantemente em minha clínica. Chegam mulheres com problemas de relacionamento, falta de desejo sexual, conflitos de autoestima, ansiedade, depressão. E quando começamos a aprofundar, a escavar além dos sintomas superficiais, quase sempre encontramos a mesma coisa: uma desconexão profunda com o próprio corpo e com a própria sensualidade. São mulheres que não se tocam, que não se olham, que evitam espelhos, que fazem sexo com o parceiro como se fosse mais um item da lista de tarefas. E o pior, muitas delas nem percebem que isso é um problema, porque sempre foi assim em suas vidas. Então começamos a trabalhar, e uma das tarefas mais revolucionárias que proponho é exatamente esta: que se reconectem com o próprio prazer, que se deem permissão para explorar o corpo sem pressa, sem expectativas, sem julgamentos. E sabe o que acontece? No começo há resistência. Claro que há vergonha, desconforto, todas aquelas vozes internas dizendo que isso é errado, que elas já são velhas demais para isso, que o que vão pensar se alguém descobrir. Mas quando finalmente se atrevem, quando se dão essa permissão e começam a experimentar, tudo muda. E não exagero quando digo tudo. Muda a forma como caminham, a forma como falam, a forma como se relacionam com os outros. Porque uma mulher que se conhece, que se toca, que se dá prazer, é uma mulher que se respeita. E uma mulher que se respeita não aceita migalhas em nenhuma área da vida. Agora vamos falar de ciência por um momento. Porque isso não é apenas filosofia bonita ou autoajuda de Instagram. Há neurobiologia real por trás de tudo isso. Quando você experimenta prazer sexual, o seu cérebro libera uma cascata de neurotransmissores: dopamina, oxitocina, endorfinas, serotonina. Esses químicos não só fazem você se sentir bem no momento, eles têm efeitos duradouros no seu humor, no seu nível de estresse, no seu sistema imunológico e na sua saúde cardiovascular. A oxitocina, por exemplo, é o hormônio do vínculo e da conexão, mas também é um potente redutor de ansiedade. As endorfinas são analgésicos naturais que o seu próprio corpo produz. A dopamina está relacionada à motivação e ao prazer, e a serotonina regula o seu humor e te protege da depressão. Então, quando você se priva de prazer sexual, não está apenas perdendo um momento agradável, está se privando de um coquetel químico que o seu corpo precisa para funcionar de forma otimizada. É como se você tivesse acesso a uma farmácia natural, completamente gratuita, dentro de si mesma, mas se recusasse a usá-la porque alguém te disse há 30 anos que isso era errado.
Não parece absurdo? Pois é exatamente assim que é viver desconectada do próprio corpo. E aqui vem algo que quero que você entenda muito bem, porque é fundamental. A sua sexualidade não existe para agradar a ninguém mais, não existe para deixar o parceiro feliz, não existe para cumprir expectativas sociais, não existe para provar que você é uma boa esposa ou uma mulher desejável. A sua sexualidade existe para você, é sua, te pertence e você tem todo o direito do mundo de explorá-la, desfrutá-la e celebrá-la. Quando digo isso, não estou promovendo promiscuidade ou irresponsabilidade, estou promovendo autonomia. Estou dizendo que você pode recuperar algo que sempre foi seu, mas que te fizeram acreditar que não lhe pertencia. Pensa desta forma: se alguém te dissesse que não pode desfrutar da comida, que comer é apenas uma necessidade biológica a ser cumprida rápido e sem pensar, não pareceria absurdo? Pois o mesmo vale para o prazer sexual. É uma parte natural, saudável e necessária da experiência humana. Negá-la é negar uma dimensão completa da sua existência. Pausa para anúncio. Agora sei que algumas de vocês estão pensando, mas eu já não tenho idade para isso, ou já passei pela menopausa, já não sinto desejo, ou meu corpo já não é o mesmo e me dá vergonha. E para todas essas crenças eu digo mentira. Mentira rotunda. A sua capacidade de experimentar prazer não tem data de validade. Não acaba aos 40, nem aos 50, nem aos 60. O que pode acabar é a sua conexão com essa capacidade, se você decidir abandoná-la. Mas a capacidade em si continua lá, esperando que você a reative. É verdade que o corpo muda com a idade. É verdade que após a menopausa há mudanças hormonais que podem afetar a lubrificação ou a intensidade do desejo. Mas tudo isso tem solução. Há lubrificantes, terapias hormonais se necessário, exercícios de assoalho pélvico, inúmeras ferramentas disponíveis. O que não tem solução é a resignação, a ideia de que o seu momento já passou, de que agora só resta esperar que tudo acabe. Essa atitude vai roubar a sua vitalidade, não os anos. E deixa eu te contar algo que talvez te surpreenda. Muitas mulheres relatam que sua vida sexual melhora depois dos 40 ou 50 anos. Por quê? Porque finalmente se libertam de muitas pressões que tinham antes. Os filhos cresceram, não há mais preocupação com gravidez indesejada, há mais confiança em si mesmas. Elas já sabem melhor o que querem e o que não querem. A maturidade pode ser a sua aliada mais poderosa, se você decidir que assim seja. Então, por onde começamos? Porque uma coisa é eu te dizer tudo isso, e outra muito diferente é você levar à prática. E é exatamente aqui que muitas mulheres travam. Não sabem como começar, sentem que é tarde demais, ou estão tão desconectadas que nem sabem o que buscar. O primeiro passo é se dar permissão. Parece simples, mas é o mais difícil. Você precisa desconstruir todas aquelas crenças que carrega desde criança. Precisa reconhecer de onde vêm essas vozes que dizem que é errado, que é sujo, que mulheres decentes não fazem isso. Identifique-as, dê-lhes um nome. É a voz da sua mãe, da sua avó, do padre da sua igreja, de uma sociedade que sempre teve medo do prazer feminino. Uma vez que você identifica de onde vêm essas vozes, pode começar a questioná-las. Pode se perguntar: essas crenças me servem? Me fazem mais feliz? Me empoderam? E a resposta, minha querida, será um retumbante não. O segundo passo é criar um espaço seguro. Não me refiro apenas a um espaço físico, embora isso também seja importante. Refiro-me a um espaço mental e emocional onde você possa explorar sem pressões, sem expectativas, sem julgamentos. Um lugar onde possa se enganar, onde possa não sentir nada nas primeiras vezes, onde possa ir devagar, porque isso não é uma corrida, não há uma meta a alcançar, não há nada a provar para ninguém.
E aqui tem algo que quero que você entenda claramente. A masturbação feminina não é uma cópia da masturbação masculina. Os homens, em geral, têm uma sexualidade mais direta, mais genital, mais orientada para o orgasmo como meta. Mas a sexualidade feminina é muito mais complexa, muito mais ampla, muito mais conectada com as emoções, com o contexto, com a mente. Você pode experimentar prazer de 1000 formas diferentes que não necessariamente terminam em um orgasmo. E está tudo bem. O objetivo não é alcançar um clímax perfeito toda vez. O objetivo é se reconectar com as sensações do seu corpo, com a sua capacidade de sentir, com a sua própria energia vital. Isso é fundamental, porque muitas mulheres se frustram quando começam esse processo, esperando fogos de artifício desde a primeira tentativa. Quando isso não acontece, desanimam e desistem. Mas não é assim que funciona, especialmente se você esteve desconectada por anos ou décadas. Vai precisar de tempo, vai precisar de paciência consigo mesma, vai precisar ser compassiva e entender que está aprendendo algo novo, ou melhor, reaprendendo algo que deveria ter sido seu desde sempre. Pausa para anúncio. Agora quero falar de algo que provavelmente está acontecendo com você neste momento, enquanto me ouve. Talvez sinta desconforto, talvez esteja pensando que isso é pessoal demais, íntimo demais. Talvez esteja achando que não deveria estar ouvindo isso, que alguém poderia te julgar. E é exatamente esse desconforto que precisamos explorar, porque esse desconforto não é seu, ele foi aprendido. É o resultado de anos de condicionamento social que te ensinou que o seu prazer não importa, que o seu corpo não te pertence de verdade, que você deve ser recatada, modesta, discreta. E tudo isso, minha querida, é uma prisão invisível da qual você pode se libertar, se decidir fazê-lo. Sabe o que é mais irônico? A mesma sociedade que te ensinou a se envergonhar do próprio corpo é a que depois te exige que seja sedutora, atraente, que satisfaça o parceiro, que se mantenha jovem e desejável. Te pedem que seja sexy, mas não sexual, que seja objeto de desejo, mas não sujeito do seu próprio prazer. É uma armadilha perfeita, uma contradição projetada para te manter confusa, insegura e dependente de aprovação externa. Mas aqui está a boa notícia. Você pode sair desse jogo, pode decidir que o seu corpo é seu, que o seu prazer é válido, que a sua sexualidade não precisa da aprovação de ninguém. E quando você toma essa decisão, quando realmente a abraça, tudo muda, porque você passa a viver a partir de um lugar de poder pessoal, não de necessidade ou de carência. Agora, deixa eu te fazer outra pergunta, algo que provavelmente você nunca se perguntou conscientemente. Quanto da sua vida sexual foi realmente escolhida por você? Quantas vezes você fez sexo porque sentia que era sua obrigação? Quantas vezes fingiu prazer para que o outro se sentisse bem? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? E ao contrário, quantas vezes deixou de fazer algo que queria por medo do que pensariam? Se as respostas a essas perguntas te incomodam, se você percebe que viveu a sua sexualidade mais para os outros do que para si mesma, então está começando a ver o problema real. E isso não é culpa sua. Quero ser muito clara nisso. Não é culpa sua ter crescido em uma cultura que te ensinou a priorizar as necessidades de todos, menos as suas. Não é culpa sua ter internalizado mensagens que te faziam sentir mal por desejar, por querer, por sentir. Mas agora que você é consciente disso, agora que pode ver com clareza, você tem a responsabilidade de fazer algo a respeito. A responsabilidade consigo mesma de começar a viver de forma diferente. Porque, olha, a vida é curta, mais curta do que gostamos de admitir. E você já investiu tempo suficiente vivendo de acordo com expectativas alheias, em reprimir quem você realmente é.
em negar a si mesma prazeres básicos porque alguém decidiu há muito tempo que as mulheres não deveriam desfrutar demais. Já foi suficiente. Você já pagou sua cota de sofrimento desnecessário. Agora é hora de começar a viver para você. E antes que você pense que estou exagerando ou sendo dramática, deixa eu te dizer o que vejo com meus próprios olhos há décadas de prática clínica. Vejo mulheres que estavam à beira da depressão florescerem completamente. Vejo relacionamentos que pareciam mortos reviverem. Vejo autoestimas destruídas se reconstruírem do zero. E tudo começa com algo aparentemente simples: se reconectar com o próprio corpo. Porque quando você se conhece, quando sabe o que lhe dá prazer, quando se sente confortável na própria pele, você projeta uma energia completamente diferente. As pessoas percebem, mesmo que não saibam exatamente o que é. É uma confiança que vem de dentro, que não depende de validação externa, que não vacila quando alguém te critica ou te rejeita. E essa confiança é magnética. Atrai pessoas saudáveis, relações saudáveis, oportunidades que antes você nem via. Mas atenção, e isso é importante, reconectar-se com o seu prazer não é uma estratégia para conseguir parceiro, não é uma ferramenta para ser mais desejável para os outros, é algo que você faz por você, para você, independentemente de haver ou não alguém mais na sua vida. Se isso vier a melhorar seus relacionamentos, ótimo, mas esse é um efeito colateral, não o objetivo principal. O objetivo é que você se sinta plena, satisfeita, viva. O resto vem por consequência. Pausa para anúncio. E falando em relacionamentos, deixa eu te contar algo que muitas mulheres descobrem quando iniciam esse processo. Seus parceiros não sabem como lhes dar prazer e não sabem porque elas nunca comunicaram claramente, porque elas mesmas não sabiam o que queriam, porque sempre fingiram que estava tudo bem para não ferir egos frágeis e então passaram anos, às vezes décadas, tendo sexo insatisfatório sem dizer nada, acumulando frustração e ressentimento. Mas quando você se conhece, quando sabe o que te dá prazer, você pode comunicar, pode guiar, pode ensinar, pode ser clara sobre o que precisa. E se o seu parceiro for uma pessoa madura e amorosa, vai agradecer essa informação, vai valorizar o fato de você finalmente estar dizendo a verdade, em vez de continuar fingindo. E se o seu parceiro reagir mal, se ofender, se ficar na defensiva, então você tem uma informação valiosa sobre o tipo de relacionamento em que está. Porque uma pessoa que realmente te ama quer que você seja feliz, quer que você experimente prazer, não se sente ameaçada pela sua autonomia sexual. Ao contrário, a celebra. Só os relacionamentos baseados em controle e insegurança têm problema com o fato de você ter uma vida sexual própria. E isso me leva a um ponto crucial que muitas mulheres não querem encarar. Às vezes, o problema não é não saber como se dá prazer. O problema é estar em um relacionamento que está te destruindo por dentro. Estar com alguém que não te respeita, que não te valoriza, que te fez acreditar que você não importa. E nenhuma técnica, nenhuma terapia sexual vai resolver isso. O único caminho é ter a coragem de admitir que você merece algo melhor e tomar as ações necessárias para conquistá-lo. Agora, nem todas estão nessa situação. Muitas de vocês simplesmente estão desconectadas do próprio corpo pelas razões que já mencionei: educação repressiva, falta de informação, vergonha cultural. E para essas mulheres, o caminho é mais simples, embora não necessariamente mais fácil. É um caminho de exploração, de autoconhecimento, de paciência, e quero te dar algumas chaves práticas que podem ajudar. Primeiro, comece por se olhar, literalmente. Pegue um espelho e observe a sua vulva. Conheça-a, identifique as diferentes partes, não com uma perspectiva médica fria,
mas com curiosidade amorosa. Este é o seu corpo. Estas são as partes que podem te dar prazer. Não há nada de sujo, nada de vergonhoso, nada de feio nelas. São simplesmente partes suas e merecem tanta atenção e cuidado quanto qualquer outra parte do seu corpo. Segundo, toque-se sem pressão. Comece acariciando o seu corpo inteiro, não apenas os genitais. Descubra quais zonas são sensíveis, o que você gosta, o que não gosta. Talvez goste de ser tocada no pescoço, nas coxas internas, nos seios. Cada corpo é diferente e o seu tem o seu próprio mapa de prazer, que só você pode descobrir. Faça isso sem pressa, sem expectativas, sem pensar que precisa chegar a algum lugar. Apenas explore, apenas sinta. Terceiro, use lubrificante. Isso é básico, mas muitas mulheres não o fazem porque acham que se precisam dele, algo está errado. E não, minha querida, não há nada de errado com você. A lubrificação natural varia por 1000 razões: idade, ciclo menstrual, nível de hidratação, medicamentos, estresse. Usar lubrificante não é vergonha, é uma ferramenta prática que torna tudo mais prazeroso. Fim do assunto. Quarto, não se compare, nem com atrizes de filmes adultos, nem com suas amigas, nem com o que você lê em revistas. A sua sexualidade é sua, única, particular. Não existe um padrão que você precise alcançar. Não existe um orgasmo correto ou uma forma correta de sentir prazer. O que funciona para outra pessoa pode não funcionar para você e está perfeitamente bem. Quinto, se te ajudar, use ferramentas. Há vibradores, há todo tipo de brinquedos sexuais projetados especificamente para o prazer feminino. E não é trapaça usá-los. Não significa que você é incapaz de se dar prazer sem eles. São simplesmente ferramentas, como um batedor elétrico é uma ferramenta para cozinhar. Tornam o processo mais fácil e mais eficiente. Nada mais, nada menos. E aqui quero fazer uma pausa para falar de algo que vejo com frequência: a resistência a investir no próprio prazer. Muitas mulheres não têm nenhum problema em gastar dinheiro com roupas, maquiagem, tratamentos de beleza, coisas que as fazem parecer bem para os outros. Mas a ideia de gastar num vibrador de boa qualidade parece excessiva, desnecessária, até vergonhosa. Percebe a contradição? Você prioriza a sua aparência externa sobre a sua satisfação interna. Prioriza como os outros te veem sobre como você se sente. E é exatamente esse o problema que estamos tentando resolver. Pausa para anúncio. Agora, sei que algumas de vocês estão pensando: tudo isso é muito bonito, mas eu não tenho tempo. Entre o trabalho, os filhos, a casa e as 1000 responsabilidades, não me sobra nenhum minuto para mim. Eu entendo. A vida de uma mulher, especialmente em nossa cultura, onde se espera que sejamos todo-poderosas e abnegadas, é exaustiva. Mas aqui está a verdade crua. Se você não fizer tempo para si mesma, ninguém mais vai fazer. Se você não se priorizar, ninguém vai te priorizar. E, eventualmente, você vai se esgotar, vai adoecer, ou vai perceber que viveu a vida toda para os outros e esqueceu de viver para si. Então, mesmo que sejam 15 minutos, mesmo que seja uma vez por semana, encontre o momento e proteja-o ferozmente. Feche a porta do banheiro com chave. Acorde meia hora antes dos outros. Fique acordada meia hora depois que todos adormecerem. O que for, mas faça. Porque esses não são 15 minutos de frivolidade, são 15 minutos de investimento na sua saúde mental, emocional e física. São 15 minutos em que você se lembra de que importa, de que existe, de que tem o direito de sentir prazer. E falando em tempo, deixa eu te contar algo fascinante que acontece a nível neurológico quando você se dá prazer de forma consciente e regular. O seu cérebro começa a formar novas conexões neurais, novos caminhos associados ao prazer e ao bem-estar. Isso se chama neuroplasticidade.
Significa que o seu cérebro é capaz de mudar e se adaptar em resposta às suas experiências. Então, cada vez que você se dá prazer, está literalmente reconfigurando o seu cérebro para ser mais receptivo a experiências positivas. Está treinando o seu sistema nervoso para reconhecer e buscar o bem-estar, em vez de simplesmente sobreviver em modo de estresse constante. E isso não é teoria. Na minha prática clínica e nas pesquisas que acompanho, fica evidente que mulheres com uma vida sexual satisfatória, incluindo o autoerotismo, apresentam menores níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, têm melhor qualidade de sono, sistemas imunológicos mais fortes, menor incidência de depressão e ansiedade. Estamos falando de benefícios reais, mensuráveis, clinicamente observados. Não é que você se sente melhor à toa, é que o seu corpo está funcionando de forma mais otimizada porque está recebendo o que precisa. E aqui está outra coisa que quero que você entenda. O prazer sexual não é um luxo, é uma necessidade básica. Está no mesmo nível de dormir bem, comer bem, fazer exercício. É parte integral da sua saúde. Mas, ao contrário dessas outras necessidades que todos reconhecem como importantes, essa foi demonizada, escondida, tratada como algo opcional ou até prejudicial. E as consequências dessa repressão são devastadoras. Mulheres que vivem com tensão constante no corpo porque nunca liberam essa energia sexual. Mulheres que desenvolvem problemas de ansiedade porque têm um sistema nervoso permanentemente ativado, sem válvula de escape. Mulheres que perdem a conexão com o parceiro porque o sexo se tornou uma obrigação mecânica, em vez de um espaço de intimidade e prazer. Mulheres que se sentem invisíveis, indesejáveis, acabadas, porque internalizaram que o seu valor está na juventude e na aparência, e não na sua vitalidade interior. E tudo isso, absolutamente tudo, pode mudar. Quando você decide que não vai mais viver assim, quando decide que merece se sentir bem no próprio corpo, quando decide que o seu prazer importa tanto quanto o de qualquer outra pessoa na sua vida. Pausa para anúncio. Agora quero fazer uma pausa importante, porque já estamos há um bom tempo juntas e preciso ter certeza de que você está prestando atenção a algo essencial. Este tema não é só sobre masturbação, é sobre autonomia, é sobre poder pessoal, é sobre recuperar partes de si mesma que você foi deixando pelo caminho. A masturbação é a porta de entrada, é a ferramenta prática. Mas o que realmente estamos abordando é muito mais profundo. Estamos falando da sua relação com você mesma, da sua autoestima, da sua capacidade de se colocar no centro da sua própria vida, sem culpa. E justamente por isso ser tão profundo, é normal que surjam resistências. É normal que uma parte de você queira mudar, mas outra parte se apegue ao que conhece, mesmo que o conhecido seja insatisfatório, porque o conhecido é seguro, previsível. Mudar dá medo, implica enfrentar coisas que você tem evitado, implica se responsabilizar pela própria felicidade, em vez de culpar os outros ou as circunstâncias. E isso, minha querida mulher, exige coragem. Mas você tem essa coragem. O fato de você estar aqui, me ouvindo até este ponto, já demonstra que está disposta a se questionar, a explorar, a considerar que talvez exista uma forma diferente de viver. E esse é o primeiro passo, o mais difícil. Agora, só precisa continuar caminhando. E antes de continuarmos, quero que você faça algo, não por mim, mas por você. Nos comentários, me conte, mesmo que de forma anônima, o que te impede de se dar prazer. É a vergonha? É a falta de tempo? É não saber como? É culpa? É medo de ser descoberta? Porque quando você coloca em palavras essas barreiras, quando as tira da cabeça e as torna conscientes, elas perdem parte do poder que tem sobre você.
E além disso, ao compartilhar, você percebe que não está sozinha, que há milhares de mulheres sentindo exatamente a mesma coisa e que juntas podemos nos apoiar nesse processo de libertação. Agora, vamos falar de algo que ainda não mencionei, mas que é fundamental: a relação entre o prazer sexual e a sua saúde pélvica. Porque essa região do seu corpo não serve apenas para sentir prazer, ela tem funções muito importantes para a sua saúde em geral. Os músculos do assoalho pélvico sustentam os seus órgãos internos, controlam a bexiga e o intestino e têm um papel crucial na função sexual. E o que acontece quando esses músculos estão fracos ou tensos? Problemas de incontinência, especialmente após partos ou com a idade. Dor durante o sexo, diminuição da capacidade de experimentar orgasmos, postura afetada, dores lombares, problemas digestivos. É uma cadeia de efeitos que muitas mulheres sofrem sem saber que há solução. E aqui está a boa notícia: quando você se dá prazer de forma consciente, quando presta atenção nas sensações do corpo, automaticamente está trabalhando esses músculos, está fazendo exercício pélvico sem precisar de nenhuma rotina complicada. E se além disso você praticar exercícios específicos, como os exercícios de Kegel, que consistem em contrair e relaxar esses músculos, os benefícios se multiplicam. Então, não estamos apenas falando de se sentir bem, estamos falando de prevenir problemas de saúde muito reais que afetam milhões de mulheres. Estamos falando de manter o seu corpo forte, funcional e vital por muito mais tempo. Mas para que tudo isso funcione, você precisa estar presente, consciente do que está fazendo. E é aqui que muitas mulheres falham, porque mesmo quando se atrevem a se tocar, fazem isso de forma mecânica, com a mente em outro lugar, pensando na lista do mercado, preocupadas se alguém vai interromper. E assim não funciona. O prazer exige presença, exige que você esteja aqui e agora, conectada com as sensações do seu corpo, sem julgamentos, sem pressa. Isso é atenção plena aplicada à sexualidade. E é uma das ferramentas mais poderosas que existem para melhorar a sua vida sexual. Porque quando você está realmente presente, quando não está dissociada do seu corpo, mas o habitando plenamente, a intensidade das sensações se multiplica. Você começa a notar coisas que antes não notava. Descobre zonas erógenas que não sabia que tinha. Entende que ritmo, que pressão, que tipo de estimulação funciona melhor para você. E isso, minha querida, é um processo de aprendizado contínuo. Não é algo que você faz uma vez e está resolvido. É uma prática, algo que vai refinando com o tempo. E o belo é que o seu corpo não é estático, vai mudando. O que te agradava há um ano pode ser diferente hoje. Então sempre há algo novo a descobrir. Sempre há formas de aprofundar o seu prazer. Pausa para anúncio. Agora quero abordar algo que sei que algumas de vocês estão pensando, mas eu sou cristã, sou católica, minha religião me ensinou que a masturbação é pecado. Como concilio isso com a minha fé? Olha, não sou teóloga e não vou te dar interpretações religiosas, mas o que posso te dizer, como psiquiatra e psicoterapeuta que dedica décadas ao estudo da mente humana, é o seguinte: qualquer doutrina que te faz sentir culpada pelo próprio corpo, que te ensina que o prazer é sujo ou pecaminoso, que te desconecta de si mesma, está te causando dano psicológico. Ponto. E aqui, cada mulher precisa fazer o seu próprio processo de reflexão. Precisa se perguntar: que tipo de Deus ela acredita que existe? Um Deus que te criou com a capacidade de sentir prazer, mas te pune se você a usar. Um Deus que te deu um corpo complexo e maravilhoso, mas espera que você o ignore e o reprima? Não parece contraditório? Não parece mais lógico pensar que, se você foi criada com essas capacidades, é porque estão aí para serem usadas de forma saudável e consciente?
Conheço muitas mulheres crentes que fizeram esse processo de reflexão e chegaram à conclusão de que espiritualidade e sexualidade não precisam estar em conflito, que podem ser mulheres de fé e mulheres que se respeitam, que se conhecem, que desfrutam dos próprios corpos, porque ao final, a verdadeira espiritualidade deveria te aproximar da totalidade de quem você é, não te fragmentar em pedaços onde algumas partes são aceitáveis e outras são vergonhosas. Mas se você decidir que suas crenças religiosas são mais importantes do que o seu bem-estar psicológico, essa é a sua escolha e a respeito. Só te peço que seja uma escolha consciente, não algo que você faz por medo ou por hábito, e que considere o custo dessa escolha, porque viver em conflito constante consigo mesma, se sentindo culpada por necessidades e desejos naturais, tem um preço muito alto na saúde mental. E isso me leva a outro ponto importante. A masturbação não é só para mulheres solteiras. Se você está em um relacionamento, também pode e deve continuar tendo uma vida sexual própria, independente do parceiro. A sua sexualidade não se delega completamente a outra pessoa só porque você está em um relacionamento. Você continua sendo dona do seu próprio corpo, continua tendo o direito de se explorar, de se dar prazer quando precisar ou desejar. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não ameaça o relacionamento. Ao contrário, o fortalece. Porque quando você se conhece, quando sabe o que te dá prazer, pode compartilhar essa informação com o parceiro, pode ensinar, guiar, construir juntos uma vida sexual mais satisfatória para os dois. Uma mulher que se masturba não está tirando algo do parceiro, está somando a sua própria plenitude, e essa plenitude beneficia a todos ao redor. E aqui quero abrir um parêntese especial para as mulheres que estão saindo de relacionamentos tóxicos ou abusivos. Nesses relacionamentos, o controle sexual é muitas vezes uma forma de dominação. O parceiro controlava quando, como, com quem você tinha sexo. Talvez te fizesse sentir culpada por não estar sempre disponível. Talvez te pressionasse a fazer coisas que você não queria. Talvez te criticasse, te comparasse, te fizesse sentir inadequada. E depois de sair de um relacionamento assim, muitas mulheres sentem que a sua sexualidade está quebrada, que já não funciona, que talvez nunca mais vão sentir desejo ou prazer. Deixa eu te dizer algo, a sua sexualidade não está quebrada, está ferida sim, está desconectada provavelmente, mas não está quebrada. E com tempo, paciência, amor próprio e talvez com ajuda profissional, você pode recuperá-la. De fato, o autoerotismo é uma das ferramentas mais poderosas de cura após experiências traumáticas, porque te permite retomar o controle do próprio corpo, no seu próprio ritmo, sem pressões, sem expectativas de ninguém. Te permite redescobrir que o prazer é possível, que o seu corpo ainda funciona, que a intimidade não precisa ser dolorosa ou assustadora. É um processo de reapropriação, de recuperação da sua soberania corporal. Mas atenção, se você viveu um trauma, é importante ir devagar, respeitar os seus limites, não se forçar a nada. E se sentir que não consegue fazer isso sozinha, busque a ajuda de um terapeuta especializado em trauma. Não há vergonha nisso. Ao contrário, buscar ajuda é um ato de força, não de fraqueza. E já que estamos falando de trauma e cura, deixa eu te contar algo que vejo com frequência em minha clínica. Muitas mulheres carregam feridas da infância ou da adolescência que nunca processaram. Foram tocadas de forma inapropriada, foram abusadas, foram expostas a conteúdo sexual de forma inadequada. E tudo isso criou uma associação no cérebro entre sexualidade e perigo, entre o próprio corpo e vergonha. Então chegam à vida adulta com toda essa carga emocional não processada e, obviamente, têm dificuldades sexuais. Obviamente se sentem desconectadas do corpo.
Não é porque são frígidas, como talvez alguém tenha lhes dito em algum momento. Não é porque tem algo de errado. É porque o sistema nervioso aprendeu que a sexualidade é perigosa e está fazendo o seu trabalho de protegê-las, mesmo que o perigo real já não exista. Nesses casos, a terapia é fundamental. Mas o autoerotismo consciente também pode fazer parte do processo de cura, sempre e quando feito com muito respeito pelos próprios limites e tempos. Porque o que você precisa é criar novas associações no cérebro. Precisa que o seu sistema nervioso aprenda que o contato com o próprio corpo pode ser seguro, prazeroso, curativo, e isso não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência e compaixão consigo mesma. Pausa para anúncio. Agora, deixando de lado por um momento as situações de trauma, vamos falar de algo mais cotidiano, a monotonia. Porque muitas mulheres que já se masturbam, que já superaram as barreiras da vergonha e da culpa, acabam caindo na rotina. Fazem sempre a mesma coisa, da mesma forma, quase que automaticamente. E então se aborrecem, perdem interesse e eventualmente param. Isso é completamente normal e também completamente evitável. A sua sexualidade, incluindo o autoerotismo, precisa de variedade, de exploração, de curiosidade. Você não precisa fazer sempre a mesma coisa. Pode experimentar diferentes posições, diferentes tipos de estimulação, diferentes fantasias. Pode usar brinquedos diferentes. Pode fazer isso em lugares diferentes da sua casa. Pode incorporar outros elementos, música, aromas, iluminação especial. A ideia é manter viva essa centelha de curiosidade, essa atitude de exploração que talvez você tenha tido no início, porque o seu corpo é um território vasto, cheio de possibilidades, e o maravilhoso é que você nunca o descobre completamente. Sempre há algo novo a experimentar. Sempre há formas de aprofundar o seu prazer. E já que estamos nesse tema, vamos falar de fantasias, porque é um assunto que gera muita confusão e culpa. Muitas mulheres têm fantasias que as fazem sentir desconfortáveis ou envergonhadas. Fantasias que não se encaixam na sua autoimagem, nos seus valores, no que acreditam que deveriam estar sentindo, e então tentam reprimi-las, o que, é claro, não funciona. Deixa eu ser muito clara nisso. As suas fantasias são apenas isso, fantasias. Não são planos de ação, não são desejos que você precisa realizar na realidade. Não dizem nada de terrível sobre você como pessoa. São simplesmente a forma como a sua mente explora diferentes cenários, diferentes dinâmicas, diferentes experiências. E todas, absolutamente todas, as fantasias são válidas enquanto ficam na sua mente ou são compartilhadas com adultos que consentem. Você pode ter fantasias de dominação ou submissão sem que isso signifique que quer ser dominada ou dominar alguém na vida real. Pode ter fantasias com múltiplos parceiros sem querer uma orgia. Pode ter fantasias com pessoas do mesmo sexo sem que isso questione a sua orientação sexual. As fantasias são um espaço seguro, onde tudo é permitido, onde não há consequências, onde você pode explorar aspectos de si mesma sem se comprometer com nada. E, de fato, dar espaço às suas fantasias, se permitir imaginar livremente enquanto se dá prazer, pode intensificar enormemente a sua experiência, porque a mente é o seu órgão sexual mais poderoso, muito mais poderoso do que qualquer outra parte do corpo. E quando você combina a estimulação física com a mental, os resultados podem ser extraordinários. Mas atenção, há também mulheres que não precisam de fantasias para se excitar, que preferem simplesmente se concentrar nas sensações físicas. E isso também é perfeitamente válido. Não há uma forma correta de fazer isso. O importante é que você encontre o que funciona para você. E já que estamos no assunto, vamos falar do orgasmo.
há uma obsessão cultural com o orgasmo como se fosse a meta única e definitiva do sexo. E essa obsessão causa muita ansiedade e muita frustração, especialmente nas mulheres, porque o orgasmo feminino é complexo, variável, e não todas as mulheres o experimentam da mesma forma ou com a mesma facilidade. Então, se você se dá prazer, mas nem sempre chega ao orgasmo, não significa que está falhando, não significa que algo está errado. O prazer sexual existe num espectro. Há prazer na antecipação, na excitação, nas sensações corporais, mesmo que não culminem num orgasmo. E está tudo bem desfrutar de todo esse processo sem se pressionar a alcançar um clímax específico. Dito isso, também é verdade que muitas mulheres nunca experimentaram um orgasmo, porque nunca ninguém lhes ensinou como, porque a educação sexual que receberam foi inexistente ou inadequada, porque o parceiro não sabe como estimulá-las e elas não sabem como comunicar, porque estão demasiado na cabeça, preocupadas, desconectadas do corpo. E para essas mulheres, o autoerotismo consciente é o caminho, porque só você pode descobrir exatamente que tipo de estimulação, que ritmo, que pressão, que contexto mental você precisa para chegar ao orgasmo. Uma vez que descobre sozinha, pode compartilhar essa informação com o parceiro, mas primeiro precisa se conhecer. E aqui há algo fascinante. Existem diferentes tipos de orgasmo. O orgasmo clitoriano, o mais comum e o mais fácil de alcançar para a maioria das mulheres. O orgasmo vaginal, que requer estimulação interna e que nem todas as mulheres experimentam. O orgasmo do ponto G, uma zona específica dentro da vagina que, quando estimulada, pode produzir sensações muito intensas e até orgasmos que se originam em outras zonas do corpo, como os mamilos, embora sejam menos comuns. Você não precisa experimentar todos, não precisa colecionar orgasmos como se fossem medalhas, mas é interessante saber que essas possibilidades existem, que o seu corpo tem esse potencial e que com exploração, paciência e curiosidade, você pode descobrir coisas sobre si mesma que nem imaginava. Pausa para anúncio. Agora, até aqui falamos principalmente dos aspectos físicos e psicológicos do autoerotismo, mas há outra dimensão igualmente importante, que raramente é mencionada, a dimensão energética. E não estou sendo mística, estou falando de algo muito real e tangível. Quando você experimenta prazer sexual, não está apenas movendo músculos e liberando neurotransmissores, está também mobilizando energia vital através do seu corpo. Diferentes culturas e tradições têm nomes diferentes para isso, mas o fenômeno é o mesmo. Aquela sensação de vitalidade, de estar viva, de conexão com algo maior do que você mesma. E quando essa energia flui livremente, quando não está bloqueada por tensões, medos ou repressões, você se sente incrivelmente poderosa, conectada não só com o seu corpo, mas com o seu ser completo. E essa conexão se reflete em todas as áreas da sua vida. Mais clareza mental, mais criatividade, mais capacidade de desfrutar das coisas simples, mais resiliência diante dos desafios. Em contrapartida, quando essa energia está bloqueada, quando você vive em estado constante de repressão sexual, toda a sua vitalidade é afetada. Você se sente apagada, sem brilho, sem vontade, e pode tentar compensar com café, com trabalho excessivo, com compras, com qualquer outra coisa, mas nada vai preencher esse vazio, porque o que você realmente precisa é se reconectar com a sua própria força vital. E para tornar isso concreto, quando uma mulher começa a se masturbar de forma regular e consciente, uma das primeiras coisas que nota é que tem mais energia durante o dia. Acorda mais descansada, se sente mais motivada, tem mais clareza para tomar decisões. Por quê? Porque não está mais gastando energia para reprimir uma parte fundamental de si mesma.
porque essa energia que antes era investida em manter tudo sob controle, agora está disponível para outros usos. É como se você tivesse caminhado a vida toda com o freio de mão puxado. E quando finalmente o solta, percebe o quanto mais rápido e mais fácil consegue se mover. E se pergunta, como pude viver tanto tempo assim sem perceber? Agora quero dar uma pausa aqui, porque sei que provavelmente você está se perguntando, tudo isso está muito bem na teoria, mas como aplico na minha vida real? Como passo de ouvir este vídeo a realmente fazer mudanças concretas? Essa é exatamente a pergunta certa, porque informação sem ação é apenas entretenimento, não muda nada. Então, deixa eu te dar alguns passos práticos, acionáveis, que você pode começar a implementar hoje mesmo. Primeiro, faça um inventário honesto da sua vida sexual. Não o que gostaria que fosse, o que realmente é. Quando foi a última vez que experimentou prazer sexual? Quando foi a última vez que se sentiu desejada, desejável? Como você se sente com o seu corpo? Que crenças você tem sobre a sexualidade, sobre o seu direito ao prazer? Escreva tudo isso, não apenas pense, escreva, porque quando você coloca no papel, torna-se mais real, mais tangível. Segundo, identifique as suas barreiras específicas. O que te impede de se dar prazer? É falta de privacidade? É vergonha? É falta de conhecimento sobre o próprio corpo? É cansaço físico? São crenças religiosas? É medo de ser descoberta? Cada barreira requer uma estratégia diferente, por isso precisa ser específica sobre quais são as suas. Terceiro, faça um compromisso consigo mesma. Não precisa ser grandioso. Não precisa prometer que a partir de amanhã vai se masturbar todos os dias. Comece com algo pequeno e realista. Talvez seja que uma vez por semana vai dedicar 15 minutos a explorar o seu corpo. Talvez seja que vai ler um livro sobre sexualidade feminina. Talvez seja que vai comprar aquele vibrador que você tem considerado, mas não se atreveu. O que for, que seja concreto. E coloque na sua agenda como colocaria qualquer outro compromisso importante. Quarto, busque apoio se precisar. Não significa que precisa contar a todo mundo o que está fazendo, mas se sentir muito bloqueada, muito assustada, muito confusa, considere falar com um terapeuta sexual ou especialista em sexualidade feminina. Não há vergonha em pedir ajuda. Na verdade, as mulheres que mais avançam nesse processo são as que reconhecem quando precisam de orientação profissional. Quinto, seja paciente consigo mesma. Este não é um processo que se resolve em uma semana. Se você passou décadas desconectada do seu corpo, vai levar tempo para se reconectar. Se carregou vergonha e culpa a vida toda, vai levar tempo para se libertar dessas emoções. E está tudo bem, dê a si mesma o tempo que precisa, o espaço para se enganar, para não sentir nada nas primeiras vezes, para ir devagar. O importante é continuar tentando, não desistir. E falando em desistir, deixa eu te contar algo que acontece com muita frequência. Muitas mulheres ficam entusiasmadas no início, tentam se masturbar uma ou duas vezes, não sentem nada ou não sentem o que esperavam e concluem que isso não é para elas, que são diferentes, que o corpo delas não funciona assim e desistem, voltam à vida de antes, talvez um pouco mais frustradas porque agora sabem que estão perdendo algo, mas não sabem como acessá-lo. Isso é um erro. Como eu disse, especialmente se você esteve desconectada por muito tempo, o seu corpo precisa reaprender como sentir prazer, precisa despertar, precisa se lembrar de que é seguro experimentar essas sensações. E isso não acontece imediatamente. A chave é a consistência, não a intensidade. É melhor que você se dê prazer de forma suave e regular do que esperar se sentir super motivada para ter uma experiência perfeita de uma só vez.
Pense nisso como aprender a tocar um instrumento musical. As primeiras vezes o som é horrível, seus dedos não sabem onde ir, não há coordenação, o que sai é ruído, não música. Mas se você continua praticando, aos poucos vai melhorando e, eventualmente, sem saber exatamente quando aconteceu, começa a tocar melodias bonitas. O mesmo acontece com o seu corpo. Precisa de prática, de repetição, de tempo para que o sistema nervoso se recalibre. E aqui quero responder algo que provavelmente algumas de vocês estão pensando. Mas não é isso muito egoísta? Não deveria estar me focando nos outros, na família, nas minhas responsabilidades? Deixa eu te dizer algo que você precisa gravar na mente. Cuidar de si mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Você não pode dar o que não tem. Não pode cuidar bem dos outros se está vazia, esgotada, desconectada de si mesma. O autocuidado, incluindo o prazer sexual, é o que te recarrega, é o que te dá energia e vitalidade para poder estar presente para os outros. É como as instruções de segurança nos aviões. Coloque a sua máscara de oxigênio primeiro, antes de ajudar os outros. Não porque os outros não importam, mas porque se você desmaiar, não vai poder ajudar ninguém. O mesmo se aplica aqui. Se você está bem, se está plena, se está conectada consigo mesma, todos ao seu redor se beneficiam. Seus filhos se beneficiam de ter uma mãe viva e presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seu parceiro se beneficia de ter uma companheira que é uma pessoa completa, não alguém que vive para agradá-lo. Seus amigos, sua família, seu trabalho, tudo melhora quando você melhora. Então, não, isso não é egoísmo, é inteligência emocional, é entender que o seu bem-estar é a base sobre a qual se constrói tudo o mais na sua vida. Pausa para anúncio. E já que mencionei os filhos, deixa eu falar de algo importante, o modelo que você está dando a eles. Se você tem filhas, elas estão aprendendo com você o que é ser mulher. Estão vendo como você se trata, como fala do seu corpo, como se relaciona consigo mesma. Se você vive cheia de vergonha e repressão, se nega o prazer, se coloca sempre no final da lista, isso é o que está ensinando. Está ensinando que as mulheres não importam, que a função delas é servir aos outros, que o corpo é algo do qual se envergonhar. É isso que você quer para elas? Quer que repitam os seus padrões de insatisfação e resignação? Ou quer que cresçam sendo mulheres empoderadas, que se respeitam, que conhecem o próprio corpo, que não têm medo do prazer? Porque o melhor presente que pode dar às suas filhas não são as suas palavras, são as suas ações. É mostrando com o seu exemplo que é possível ser uma mulher plena, satisfeita, conectada consigo mesma. E se você tem filhos, também está ensinando algo crucial a eles. Está mostrando como se deve tratar uma mulher. Se eles veem que você se respeita, que coloca limites, que não aceita migalhas, que é uma pessoa completa e independente, é assim que vão tratar as mulheres nas suas vidas. Vão buscar parceiras que sejam seus iguais, não seres subordinados. Vão valorizar a autonomia feminina e não se sentir ameaçados por ela. Então, o trabalho que você está fazendo consigo mesma não é só para você, tem um efeito expansivo, tem implicações para as próximas gerações. E isso, minha querida mulher, é imensamente poderoso. Agora, estamos chegando ao fim do nosso tempo juntas hoje e quero que você saiba, este não é um final, é um começo. O começo do seu processo de reconexão consigo mesma, de recuperação do seu prazer, de apropriação do seu próprio corpo e da sua própria vida. E esse processo não vai ser linear, não vai ser sempre fácil. Haverá dias em que você se sentirá motivada, inspirada, pronta para mudar o mundo, e haverá dias em que vai duvidar de si mesma, em que vai querer voltar ao que conhece, mesmo que o conhecido seja insatisfatório. Tudo isso é normal, tudo isso faz parte do processo. O importante
é que não desista, que continue se mostrando, que continue sendo honesta consigo mesma sobre onde está e para onde quer ir, e que se dê graça no processo, que se perdoe quando não for perfeita, que celebre as suas vitórias, mesmo as pequenas, porque cada vez que você escolhe se dar prazer, em vez de se negá-lo, está fazendo uma escolha radical, está dizendo que a sua satisfação importa, que o seu corpo merece cuidado e atenção, que você é importante, não apenas em relação aos outros, mas por si mesma. E essa escolha, repetida vez após vez, tem o poder de transformar completamente a sua vida. Tem o poder de te tornar a mulher que você sempre soube que poderia ser, mas que não se atrevia a ser. Tem o poder de te libertar de anos, décadas de condicionamento, de repressão, de viver para os outros. Então, a minha convite final para você é este: comece hoje. Não espere amanhã, não espere ter mais informação, não espere se sentir completamente pronta. Comece hoje com algo pequeno. Talvez seja simplesmente se olhar no espelho e dizer algo gentil para si mesma. Talvez seja tocar as suas mãos, os seus braços, de forma gentil e apreciativa. Talvez seja dedicar 5 minutos antes de dormir simplesmente para respirar e se conectar com o seu corpo. O que for, comece, porque a distância entre onde você está agora e onde quer estar se percorre um passo de cada vez. E esse primeiro passo, por menor que seja, é o mais importante de todos. E lembre-se, você não está sozinha nisto. Estou aqui contigo. Todas as mulheres que estão fazendo esse trabalho estão contigo. E a versão mais plena e poderosa de você mesma, que te espera do outro lado desse processo, também está contigo. Você tem tudo o que precisa para fazer essa jornada. Tenha coragem, mesmo que às vezes não a sinta. Tenha sabedoria, mesmo que às vezes duvide de si mesma. Tenha o direito ao prazer, mesmo que te tenham ensinado o contrário. Tudo isso já está dentro de você, esperando que você dê permissão para emergir. Então respire fundo, sinta o seu corpo aqui, agora, e faça o compromisso consigo mesma de que a partir de hoje vai começar a se tratar como merece ser tratada, com amor, com respeito, com a firme convicção de que o seu prazer, a sua satisfação, a sua plenitude são tão importantes quanto os de qualquer outra pessoa neste planeta. Porque isso, minha querida, é a verdade. E uma vez que você a abraça completamente, uma vez que a vive desde o mais profundo do seu ser, a sua vida nunca mais será a mesma. E te prometo, de todo o coração, que a mudança vai valer cada momento de desconforto, cada desafio, cada medo que você precisar enfrentar. Do outro lado de tudo isso, espera uma vida mais rica, mais plena, mais autêntica. Espera a melhor versão de você mesma. E acredite em mim, vale absolutamente a pena a jornada. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada pela sua coragem, pela sua abertura, pela sua disposição de questionar o que te ensinaram e buscar a sua própria verdade. Você é incrível, você é poderosa e merece toda a felicidade, todo o prazer, toda a plenitude que esta vida pode oferecer. Agora vá, pegue o que aprendeu hoje e comece a viver de forma diferente. A sua nova vida está esperando por você. Só precisa se atrever a reivindicá-la. Com todo o meu respeito e admiração, nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, compartilhe esta mensagem com as mulheres na sua vida que precisam ouvi-la. Juntas somos mais fortes, juntas podemos transformar não apenas nossas vidas, mas o mundo inteiro. Até breve, minha querida mulher poderosa.